E nós não nos podemos esquecer que a criminalidade que está ali não é dos imigrantes. Nós sabemos que ela está associada a tráfico e consumo de droga e problemas de adição. Calorosas saudações e infelizmente a Carme Afonso não vai meter like neste vídeo. Para compensar a coisa podem vocês meter. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, e têm o código SOUSA10 para 10% de desconto na Prozis, no segundo link da descrição. Uma coisa muito rápida, mas muito importante, antes de começarmos o vídeo, lembram-se deste momento? E eu gostava que muitos destes líderes de esquerda, quando estiverem com problemas, em vez de chamarem a polícia, chamem o Batman. Pois bem, nós na Cultivem-se não perdoamos e, portanto, já há disponível a t-shirt Chamem o Batman. Portanto, quem quiser adquirir a fantástica t-shirt a dizer Chamem o Batman, está no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Eu vou deixar o link da camisola logo direto no primeiro comentário afixado. Cultivem-se sem o hífen. Portanto, quem quiser adquirir, já sabe, cultivem-se.pt, estão lá estas e outras t-shirts que também já estão em promoção. Aproveitem os saldos, está? É exato. Bom, meus amigos, sem mais demoras, vamos então para o vídeo. Para quem olhou para a operação do Martim Muniz e achou desproporcionada, achou um exagero, vendo hoje as notícias desta rixa, não ficará essa pessoa a pensar, se calhar eles tinham razão em fazer aquele tipo de operações? Maria, se calhar fica. Aliás, nós sabemos que já antes de ter acontecido esta rixa no Martim Muniz, as pessoas, e isto é uma coisa que tem de ser dita, é que de facto nós temos uma percepção em Portugal de grande parte dos portugueses, ou de uma parte significativa deles, que acham que existe esta relação entre imigração e criminalidade, que acham que temos muito mais imigrantes daqueles que na realidade temos. E claro que, tendo existido esta rixa hoje, existe todo esse perigo, sobretudo com esta narrativa que nós temos. Mas vamos lá ver uma coisa. Qual é a gravidade da rixa que aconteceu hoje? Se tivesse acontecido na Feira do Relógio ou na Feira de Castrovedo ou noutra feira qualquer. Quer dizer, não morreu ninguém, ninguém ficou ferido. Há uma rixa, houve um problema. Nós não estamos a dizer, parece-me, que a comunidade de imigrantes, que é uma comunidade fraterna de irmãos ou de frades, são pessoas. As pessoas têm características. É assim, as pessoas têm características, mas as pessoas, independentemente de serem nacionais ou imigrantes, têm que cumprir a lei. E a questão aqui é, há uma diferença significativa de serem imigrantes a cometer crimes do que serem portugueses. É que no caso dos portugueses, nós já temos que os aturar porque eles vivem cá. No caso dos imigrantes, nós não temos que aturar imigrantes criminosos, porque no caso dos portugueses criminosos, eles já estão cá, nós não os podemos mandar embora porque, a bem ou a mal, infelizmente, o país desses portugueses criminosos é Portugal. Agora, no caso dos imigrantes, a situação tem um acréscimo de problema, que é o facto de eles não estarem nem sequer no seu país. Ora, aqui a questão é muito simples. Se nós, em Portugal, já temos que lidar com os nossos criminosos, porquê é que temos que lidar com os criminosos dos outros países? Porque, repare, a questão aqui é, as pessoas que estavam envolvidas ou que estiveram envolvidas ontem naquela rixa no Martim Muniz nem deveriam estar neste momento aqui em Portugal. Já deviam estar a regressar ao seu país de origem. Para mim, quem comete qualquer crime deste género, grave, de violência, assassinato, não é uma multa de trânsito, isso acontece a qualquer pessoa, mas estamos a falar de crimes graves, que envolvem violências e coisas relacionadas com isso, nem sequer deveria estar em Portugal. Porque vamos imaginar uma coisa, o seguinte exercício aqui, nem vou à questão da criminalidade, que já falei disso, vamos à questão económica até se quiserem. Que sentido é que faz os portugueses terem que pagar já a subsistência dos prisioneiros portugueses que já cá estão e ainda terem que pagar a subsistência dos prisioneiros estrangeiros que já cá estão também, que deveriam estar na prisão? Eu não sei onde é que eles estão. Neste momento não faço ideia onde é que estão os provocadores dos desacatos do dia de ontem. Agora têm que estar na prisão. Mas idealmente não era cá. Era de regresso ao seu país de origem, porque isto não é inadmissível. E andarmos aqui a desculpabilizar e não sei o que mais, mas quero deixar aqui uma nota também interessante, que é, quando a jornalista pergunta à Carme Afonso, estes acontecimentos não dão razão a quem, ou indiretamente, não sei como é que ela pergunta, mas é mais ou menos assim, não dão razão em determinado aspecto a quem se queixa da questão da imigração, ou da criminalidade, ou da segurança, e até a própria Carme Afonso tem que admitir e diz que sim. Reparem.
não é? Isso vimos agora. Vamos continuar. Não são todos os santos e certamente não são criminosos. Estes problemas da criminalidade existem onde existe uma comunidade humana, nós sabemos disso. Porque é que isto é notícia de abertura em vários telejornais? É notícia de abertura porque aconteceu no Bem Formoso, porque parece, ao que sabemos, não sabendo ainda a nacionalidade dos envolvidos, mas parece que desta vez envolve a comunidade imigrante. E é por isso que é notícia, não é pela gravidade daquilo que aconteceu. E já agora diz... Eu aqui vou discordar completamente. Completamente. Podemos dizer que abre telejornais porque é na Rua do Bem Formoso. Agora, isto não é notícia só porque sim. Estes acontecimentos não são propriamente comuns num país como Portugal nos últimos 20 anos. Não é. Até porque estatisticamente, e agora vou usar a estatística que a esquerda gosta muito de comparar com há 20 anos atrás, a criminalidade tinha vindo a diminuir. E este tipo de acontecimentos eram sempre noticiados. Podemos dizer, e eu aí concordo em determinado aspecto com a Carmo Afonso, que talvez não abriria telejornais se não fosse no Martim Moniz. Mas aqui a questão é, abre telejornais por causa da esquerda. Simplesmente por causa da esquerda, porque quem fez o alarido todo à volta da questão do Martim Moniz, da intervenção policial, das mãos na parede, ou das mãos nos bolsos e não sei o que, não sei o que mais, não foi o governo, não foi a oposição de direita. Foi pura e simplesmente as elites mediáticas e políticas de esquerda, que estão a sofrer de uma dissonância cognitiva perante aquilo que é a perspectiva real da população em geral em Portugal. Houve uma sondagem qualquer, não sei se foi a CNN, não sei que entidade é que a fez, mas que dizia que 70% das pessoas neste país concordava com a ação policial. Até mais, acho eu. Verifiquem os números, mas era uma quantia a rondar os 70%, se não me falha a memória. É muita gente. Muita gente. O que é que isto quer dizer? Que é, basicamente, a esquerda mais radical parlamentar toda, que faz ali uns 10, 15%, e algumas alas do PS. É o que é neste momento. E isto vai prejudicar, isto já mais politicamente falando, vai prejudicar a esquerda a longo prazo. Vai prejudicar a esquerda a longo prazo, mas com isso vivo eu bem. Dizer uma coisa, nós temos ouvido falar de criminalidade ali no Bem Formoso e criminalidade no Martim Moniz e naquela zona. E nós não nos podemos esquecer que a criminalidade que está ali não é dos imigrantes. Nós sabemos que ela está associada a tráfico e consumo de droga e problemas de adição, e uma coisa que ali existe muito, que aliás sempre existiu naquela zona, muito antes, e não é um problema da comunidade imigrante, é um problema português, e sempre existiu ali um problema de criminalidade associada a tráfico e consumo de droga, desde quando eu vim estudar para Lisboa. Já aquela zona, um bocadinho mais acima, era uma zona problemática. Isto não tem a ver com a imigração. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Que há problemas de droga ali, e em vários pontos de Lisboa. Agora, por haver problemas de droga ali, não quer dizer que também não haja problemas relativos a questões de imigração. Aliás, foi noticiado já hoje que a rixa entre os grupos de imigrantes no Martim Moniz eram de grupos rivais. E isto já tinha sido também comunicado, não esta rixa em específico, mas que havia algumas pessoas de comunidades imigrantes a disputarem determinados territórios, nomeadamente por causa dos restaurantes dos Uber Eats e não sei o que mais. Portanto, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma coisa que a Carmo Afonso está aqui a dizer, no caso o tráfico de droga, em nada invalida que haja também um problema da imigração ali. Aliás, para mim, eu fico abesbílico como é que há dois grupos rivais em termos de imigração ali, porque eram apenas imigrantes uns contra os outros, e ao que se suspeita, e pelos vistos acho que está mesmo provado, verifiquem, não vos quero dizer em erro, mas tenho a certeza praticamente que está provado, que era uma rixa mesmo de grupos rivais. Como é que isso no final do dia não é um problema de imigração? Eu vou dar aqui um exemplo, como é que a imigração pode ser um problema entre grupos rivais, ou relacionados com isto. Imaginem que nós recebemos uma quantia muito grande de imigrantes xiitas e imigrantes sunitas. Há uma grande rivalidade em várias partes do Médio Oriente relativamente a este conflito religioso. Ora, se nós deixamos entrar muita gente de um grupo e do outro,
há o risco, não estou a dizer que vai acontecer de forma certa, mas há o risco de nós estarmos também a importar um conflito religioso que existe lá fora. Não estou a dizer que foi o caso, estou a dar um exemplo. Portanto, estas coisas não podem ser mandadas para debaixo do tapete. E para mim é surreal como é que há um conflito entre imigrantes, no caso, e se tenta descartar o problema da imigração em determinados casos. Eu volto a frisar, isto não é a mesma coisa que dizer que todos os imigrantes são maus. Não, isso é um statement estúpido, não é? Portanto, há imigrantes que vêm por bem, merecem cá estar, fazem muito por Portugal, aprendem a língua e 5 estrelas. Os portugueses gostam disso. Agora, o que os portugueses não gostam é do que aconteceu ontem. E os portugueses de certeza que ainda gostam menos de ver pessoas a mandar esse problema que aconteceu ontem para debaixo do tapete. Isso, a mim, parece-me um dos graves problemas. Mas, ao que tudo indica, teve que ver com a imigração esta rixa, foi entre estrangeiros. Mas não é relevante, pois não. Ou seja, vamos lá pôr as coisas como elas são. Esta conversa de associar a imigração com a criminalidade vem de quem fez a manifestação ontem. Acho eu. Eu não falei sobre imigração. Aliás, das poucas intervenções que fiz aqui na RTP sobre o assunto, uma questão de imigração não se coloca. É uma questão de criminalidade, como a Carmo disse agora, e bem. E a criminalidade tem que ter atuação policial. Enquanto nós estivermos a refugiarmos-nos no mas o que se passou hoje justifica correto, ou dá mais razões para que tenha havido aquela rusga? Claro. Com facadas numa rua de Lisboa, diz a Carmo, e com razão. E se fosse no mercado de Carcavelos? Pois, se fosse no mercado de Carcavelos, espero que houvesse uma atuação policial no mercado de Carcavelos. Não, mas eu não estava a dizer se fosse no mercado de Carcavelos para existir atuação policial ou não. O ponto era, se fosse no mercado de Carcavelos, se seria uma notícia de abertura nos telejornais. Esse é que é o ponto. Seria uma notícia. Seria uma notícia. 7 feridos, 2 feridos hospitalizados. Não seria. Para justificar a abertura? Não, claro que sim. A gravidade dos envolvidos, dos ferimentos, de facto é um critério para ser notícia. Eu quero só dar aqui uma nota que é, a mim parece-me que a Carmo Afonso, eu até lhe dei razão inicialmente, de que isto talvez só abriu telejornais porque era com imigrantes e era no Mem Martins. Não era Mem Martins, peço desculpa, era no Martim Moniz, peço desculpa. Mas a verdade é que no dia 27 ou 28 de dezembro, por volta desses dias, houve um tiroteio no Palácio do Gelo, no centro comercial em Viseu, e abriu telejornais. E na altura ninguém sabia quem é que tinha feito o tiroteio. E quantitativamente falando, acho que havia menos feridos do que aqui. Acho que havia um morto, se não estou em erro. Mas mesmo assim, a quantidade de feridos era inferior. Portanto, isto está a começar a abrir telejornais porque há uma coisa chamada o valor notícia. E os acontecimentos têm valor notícia. Aquilo que é atual tem sempre mais valor. E aquilo que é de proximidade geográfica e cultural também tem sempre mais valor notícia. E a notícia mais importante abre sempre o telejornal. Sempre, sempre, sempre. E a realidade é essa. A segurança geral em Portugal, seja de imigração ou não, é relacionada com uma maior importância por parte dos portugueses. É verdade que o fator da imigração coloca sempre mais polémica à mistura, isso é verdade, eu não discordo da Carmo Afonso aí. Agora, a segurança em geral, com imigrantes ou não, o país já não é tão seguro como era antes. E isso é uma verdade que se calhar custa aceitar a muitos. Já não, vamos ouvir o Rodrigo Carmo, depois eu já lhe dou a palavra outra vez. Tudo isto cresce este elemento trágico-cómico de ainda ontem ter sido feita uma manifestação lá a explicar que não, que a polícia não tem nada que atuar lá. Bom, não foi isso que a manifestação não era isso que dizia. Não, era aquela atuação, não é? Que é não era isso que dizia a todas as atuações policiais em todos os lugares. Eu convido a ler o manifesto com incidência criminal, com grande manifestação. Esta ideia, houve aqui um problema qualquer na última década, talvez uma década e meia. Os partidos do sistema, do dito sistema ou do centrão, afastaram-se de discutir temas como a imigração, a segurança ou a defesa, até se quisermos. Só para acrescentar mais um, que é para isto não ficar monocromático. E a verdade é que com o tempo estes temas parece que viraram politicamente incorretos, ou dogmas, ou tabus. Os partidos podem, com certeza, discutir a imigração sem serem acusados de fascismo. E devem discutir a segurança sem serem acusados de fascismo. E de repente uma atuação policial, que era uma coisa normal, uma rusga, no meu tempo faziam-se bastantes. Calculo que ainda hoje se fazem, não é cálculo, os números dizem que ainda se fazem. Uma rusga passa a ser assunto de televisão. O único beneficiário da iniciativa da Agito Prop de ontem foi um senhor chamado André Ventura. Conseguiu os seus minutos de televisão. Todos os dias ele precisa de minutos de televisão. E lá conseguiu. E isto autoalimentam-se.
Autoalimentam-se verdadeiramente. Há agito próprio de esquerda, há agito próprio de direita. Há agito próprio de esquerda, há agito próprio de direita. E nesse sentido, Rodrigo, o Governo assume o papel moderador, como disse ontem Luís Montenegro? Antes de haver resposta, eu quero comentar esta parte sobre o Ventura. Se o Ventura ganha protagonismo com isto, se ele vence mediaticamente com isto, claramente, indiscutivelmente, é o maior vencedor. A questão é o maior vencedor porquê? Porquê é que é o maior vencedor? Porquê é que o Ventura aparece muito mais nestas questões mediáticas relativamente à segurança e à imigração do que qualquer outra personagem política em Portugal? A razão é simples. Porque nos últimos 5 anos, talvez até mais, foi o único a falar destas questões. E muitas das coisas que ele disse, e o Ventura, atenção, tem muitos defeitos. Há coisas que ele faz e que ele diz que eu às vezes não concordo, não é? E é bom termos sentido crítico. Mas neste aspecto, foi o único, não vou dizer o único, mas dos poucos, que falou sobre este tópico. E as pessoas que passam por estes problemas, que têm medo de ir para a rua a determinadas horas da noite, que têm medo de chegar a casa a determinadas horas da noite depois do dia de trabalho, que não passam em determinados bairros e fazem trajetos mais longos porque têm medo de ser assaltadas, que não se sentem seguras nos transportes públicos. Todas essas pessoas, que é a maior parte das pessoas neste país, porque este país não tem muita gente com condições económicas generosas, 4 milhões de pessoas aqui em Portugal vivem abaixo do limiar da pobreza sem apoio do Estado, olha para as declarações do Ventura e pensa, olha, com todos os defeitos que o homem possa ter, estica-se ali e acolá, mas neste tópico, que no meu cotidiano é talvez o mais importante, porque se eu não tiver em segurança tudo o resto vai a descalabro, ao menos aqui é o único que me entende. E se tiver que ser o Ventura a ganhar protagonismo com isto, por mim tudo bem. O problema é que tem que ser resolvido. Se tiver que ser o Luís Montenegro a ganhar protagonismo com isto, por mim tudo bem. Para mim o ideal é que a ideia seja cumprida. E a minha ideia em termos prediletos relativamente à segurança em Portugal é que o país volte a ser seguro como era no passado. Que é coisa que, pelo andar da carruagem, não me parece que vá acontecer. Bom, vou tentar ser magnânimo. Em outubro, houve distúrbios e motins na zona da Grande Lisboa, não é? Já ninguém se lembra, não é? Ou seja, houve problemas graves, houve uma pessoa que ia morrendo, não é? Ou seja, houve zonas de Lisboa que viraram descontroladas. Isso foi uma coisa quase inédita no país. Acho que não me lembro, talvez a Carmen se lembre, talvez se lembre, mas eu não me lembro de alguma vez ter visto aquilo durante tantas noites seguidas. Quer dizer que a segurança passa a ser uma preocupação e um tema para o Primeiro-Ministro. Já nem vou falar da Ministra da Administração Interna, mas é bom que passe a ser um tema. Se o Primeiro-Ministro dá muita importância ao tema, é por causa disso. É só por causa disso. É uma coisa relativamente simples. Em outubro, houve motins na zona da Grande Lisboa. É estranho que o Primeiro-Ministro fale sobre segurança? É preciso ser acusado de ser fascista? Não percebo. Não digo que seja só por causa disso, concordo, certo? É um acréscimo, mas eu acho que o sentimento de insegurança no país já se vinha a sentir antes dos tumultos em outubro, novembro. Concordo com o que é dito aqui. Acho que isso não é o eclodir da preocupação do Primeiro-Ministro, diria que há várias. A primeira é a sensação de insegurança que já vem de alguns anos a incrementar desta parte. A segunda, acrescentaria o que é dito aqui, concordo plenamente. E a terceira, aí já mais numa ótica de estratégia política, tentar captar eleitorado ao Chega. O que é perfeitamente normal. Os partidos funcionam assim, isto é um mercado concorrencial, só que em vez de ser a nível financeiro ou económico, é a nível político e eleitoral. É o que é. Ético e moralmente correto, na política se calhar às vezes fica para segundo plano. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. As t-shirts estão no primeiro. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.